Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Então pega teu material, pega o teu livro, tá? O caderno 2, no capítulo 1, pega a tua garrafinha, vá para um lugar tranquilo aí, para que a gente possa ter essa troca de conhecimento aí da melhor maneira possível. Vem comigo! Hoje nós vamos trabalhar a Era Napoleônica, de 1799 a 1815. Lembra da última aula, Revolução Francesa, onde você tinha ali os três estados, primeiro, segundo, terceiro estado. O terceiro estado ele fez essa revolução para tirar o rei do poder e aí instalar um governo. E aí você teve aí uma intercalada entre jacobinos, girondinos, né, no poder. E aí por último volta os girondinos ao poder na fase aí do diretório. E aí você tem a burguesia que está ali no poder, eles brigam entre si e aí um deles, uma parte ali apoia, por exemplo, um militar, que é Napoleão Bonaparte. Então o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos ver Napoleão e a Revolução Francesa, como se deu esse processo, a fase do consulado, que é o governo de Napoleão, e o Império da França. Lembrando que isso é a primeira parte da aula, tá? Na outra semana terá a segunda parte e a gente finaliza esse capítulo. Então, Napoleão Bonaparte. Aqui você tem uma imagem que tem no livro de vocês, tá? Podem procurar aí. Em 1804, que mostra quando Napoleão Bonaparte ele se coroou, ele mesmo se coroou imperador, tá? E aí você tinha a França ali passando por um caos, né? A gente estava saindo de uma revolução, uma briga ali de disputa, onde você tinha um terceiro estado cansado de pagar impostos, né, por exemplo. Então você tinha ali uma França em caos, tá? A burguesia tentava se manter no poder, né, para fazer com que a França ela fosse uma nação liberal, mas estava ameaçada internamente. A burguesia estava com medo ali de você ter a volta da monarquia, que eles não queriam mais, eles queriam uma liberdade, né, queriam uma França mais liberal, e também os revolucionários, que eram os jacobinos. Lembrando que o último estágio ali da revolução, quem estava no poder eram os girondinos. Os jacobinos, aqueles mais revolucionários, né? Então a burguesia estava com medo que os jacobinos voltassem e tomassem o poder novamente. E também que aqueles que defendiam a monarquia também tomassem o poder. Então a burguesia estavam pensando uma maneira de apoiar alguém que fosse forte, que fosse respeitado ali na França. E aí veio a imagem, apareceu essa pessoa emblemática, né, na França, que é Napoleão Bonaparte. Então você vai começar aqui o golpe de 18 Brumário. Que golpe é esse? A França pré-revolucionária era marcada pelo desequilíbrio social. Lembra? Terceiro estado pagava os impostos, primeiro e segundo ficavam isentos. E você tinha a maior parte ali, 95% da população francesa era formada por terceiro estado, 10% por mendigos, a população toda. Então você tinha a população da França precária. O terceiro estado sofria com a fome, mais condições de vida e lutava por representação política, porque eles não tinham voz e nem vez, então eles lutavam por essa representação. Então aqui tem um esquema, tá, para poder você aprender bem direitinho. O início da Revolução Francesa foi quando? 1789. Tá? Lembra da tomada da Bastilha, 14 de julho, quando a população foi até esse símbolo aí da Revolução, né, do absolutismo, e aí derrubou, e aí realmente vai ter o início ali da Revolução Francesa. Nós temos aqui o primeiro período aí da Revolução, tá? Que foi a Assembleia Nacional Revolucionária, que estabeleceu uma Constituição, né? A lei aí para a França, em 1791. Em agosto, o rei Luís XVI e sua família são presos pelos revolucionários e a monarquia é destronada na França. Então, você acaba o período da monarquia, isso em 1792. Por causa do sucesso que alcança como militar, durante as guerras revolucionárias, Napoleão é nomeado general. Então, em 1793, ele bem novinho, ele acaba sendo nomeado, porque ele é um cara extremamente brilhante, bem inteligente. Então, ele consegue
fazer estratégias com o exército e sempre vencendo as batalhas. Em 9 de novembro, que seria o 18 Brumário no calendário republicano francês, Napoleão invadiu a Assembleia Legislativa e aplicou um golpe de Estado. Então você tira o que estava acontecendo ali, quem estava no governo, ele aplica um golpe. Então ele se coloca no poder, tá? E ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário. Isso aconteceu em 1799. Então se acaba aí como se fosse um período da Revolução. Só que a França ela continua com a situação em crise, tá? Napoleão é coroado imperador em 1804. Preso pelos ingleses e exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão é afastado do governo francês, isso em 1815. Então eu fiz aqui de forma bem rápida, tá? Tudo o que seria acontecer. Então quando ocorre o golpe de 18 Brumário, que é quando o Napoleão Bonaparte, tá? Ele dá esse golpe, tira quem está no governo, que seria a burguesia, tá? E aí ele instala um período que a gente chama de consulado, que vai de 1799 a 1804, tá? Primeiramente são 3 cônsules, tá? Você tem, quando ele sobe ao poder, o que é que ele faz? Ele determina uma nova Constituição. Nessa Constituição, o poder executivo vai estar na mão de 3 pessoas, que é chamado de cônsule, daí vem o nome consulado. O que é que ele fez na economia? A criação do primeiro banco público. Então ele vai começar a investir, por exemplo, na questão da economia, para fazer a França crescer economicamente. É o Banco Francês, que ele cria em 1800. Ele vai começar a fazer obras, tá? Até porque a França estava em guerra. Então você vai ter um território ali devastado. Então ele começa a investir. Ele começa a pegar pessoas francesas para trabalhar nessas obras. Só que as pessoas também vão receber um salário. Então você percebe aí que ele já está movendo aí a economia, tá? E ele favorece o quê? A industrialização, ele investe nas indústrias. Tem nesse período a Paz de Amiens, que é um tratado entre França e Reino Unido, né? Que eram grandes rivais. Então justamente ele faz esse acordo para não ter mais guerra, tá? Concordata de 1801, que foi isso, é um acordo de paz com a Igreja Católica, para também não ter esse conflito. O que ele diz com esse acordo? Simplesmente, a partir desse acordo, a França ela vai decretar uma liberdade religiosa. Então a pessoa ela pode seguir a religião que ela deseja, tá? Ela não vai ser perseguida por isso. E o Código Civil, que foi uma das obras mais importantes durante o governo aí de Napoleão, tá? Esse código ele dá princípios liberais, como por exemplo, liberdade individual, igualdade civil, ou seja, todos são iguais perante a lei, direito à propriedade, por exemplo. Então você vai ter aqui, ó, devido à alta popularidade e vitória no plebiscito, França se torna um império. Plebiscito, gente, é uma votação, tá? Onde as pessoas iriam votar para ver qual tipo de governo aí que seria instalado. E no caso foi um império. Então, a representação artística do Congresso de Amiens e da assinatura do tratado que estabelecia uma paz entre a França e o Reino Unido, 2 rivais. Então você tem aí o período do Império, né? Acaba o consulado, onde depois do consulado, lembra que o consulado são 3 cônsules, no caso no início aí do governo do consulado. Só que depois, em 1804, Napoleão ele se autoproclama imperador. Então ele acaba a questão do consulado e vai começar o período do Império Francês, que vai de 1804 até 1815. E quais são essas características desse tipo de governo? Coroação de Napoleão, construção de símbolos de poder, por exemplo, o Arco do Triunfo, tá? Que ali o arco ele simboliza justamente as vitórias que Napoleão tinha no exército francês. Um exército poderoso e política territorial expansionista. Então ele começa, gente, a invadir alguns territórios para dominar. Inclusive, ele invade Portugal, né? Por isso que a família real foge para o Brasil e chega aqui em 1808. Modificações no mapa político europeu, porque ele vai invadindo algumas áreas e ele vai decretar o bloqueio continental. Muito cuidado com isso. Professor, o que é esse bloqueio? Ora, a Inglaterra, gente, era a principal inimiga da França. E a Inglaterra era uma forte
tanto na marinha quanto na economia. Então, foi que Napoleão pensou, não, vou decretar esse bloqueio continental, tá, para diminuir a força econômica da Inglaterra, só que ele não conseguiu. Então, o que foi esse bloqueio continental? Foi uma proibição que nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra, com o objetivo de enfraquecer. Mas esse bloqueio continental, por exemplo, não foi cumprido, principalmente por Portugal, porque Portugal continuou comercializando ali pelas costas, né, de Napoleão. Então, Napoleão ele vai ser derrotado na Rússia, tá? Uma tática da terra arrasada e a primeira queda. Então, você vai ter aí, sempre em todos os territórios que Napoleão chegava com seu exército, ele ganhava, tá? Só que a Rússia é um país extremamente gelado, o que a gente pode chamar até de exército branco. Então, as pessoas sabendo que um exército de Napoleão poderia chegar ali, então, por exemplo, tacou fogo em todas as casas, então os soldados não tinham onde se abrigar do frio, tá? Então acabaram morrendo, então eles acabaram sendo derrotados. Então foi a primeira derrota ali de Napoleão. Então o exército de Napoleão invadiu e conquistou vários países europeus durante a expansão territorial francesa. Então foi isso um dos marcos, tá? Uma das características fortes desse governo aí do Império. Contudo, poucas dessas invasões foram retratadas com tamanha riqueza de detalhes, como a invasão francesa na Espanha. Aqui, escritores, estudiosos e pintores registraram danos e horrores do exército francês massacrando as pessoas. Então você tem aí no mapa, no seu livro, o Império Napoleônico, tá? Você tem aqui, nessa parte mais rosa, o território francês governado diretamente, tá? E aí você tem essa parte mais laranja, estados governados por membros da família Bonaparte. Ele acaba colocando até seu irmão também para ser imperador em algumas áreas. E outros estados dependentes. Então você tem aqui, todas essas partes mais coloridas, são áreas em que o exército francês ele acaba chegando e dominando. Aqui você tem o Arco do Triunfo, tá? Que é um monumento que começou a ser construído em 1806 e é uma homenagem às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Então aqui termina essa primeira parte da aula. Na próxima nós vamos ver aí a continuação desse Império Francês, né, no domínio aí de Napoleão e a queda dele, tá? Lembrando que aqui, pause seu vídeo aí, aqui nós temos a correção das atividades anteriores. Então dê uma conferida aí, faça essa correção para que você aprenda tudo bem direitinho. Tá? Aqui é o página 53, 59, 64, 65. Então, até a próxima aula.